Fabi, agora sim. Agora sim. Agora falando de animais, é o seguinte, nós sempre temos trazido aqui no nosso programa nossos instrutores que vêm falar aqui sobre os pets, animais. E hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa responsável, que é o André Jabor. Ele é biólogo e vai falar sobre adestramento e também sobre os animais silvestres. Ah, então vamos lá, ele tá aqui já. Vamos recebê-lo? Eu quero saber de tudo, legalização desses animais. Oi, André, vem pra cá, vou perguntar tudo pra ele aqui nessa tarde. Ótimo, não é isso não, André? Prazer, querida. Prazer, vamos tudo lá meu. pro nosso sofá, Seja meninos. bem-vindo. Vamos lá. Muito obrigado. Por favor. Vamos conversar um pouquinho, né? Porque todo mundo tem dúvidas sobre, principalmente os animais silvestres, né, André? Com que certeza. é diferente, não é? Me Com conta certeza. um pouquinho aí sobre esse tipo de animal, quem pode cuidar, quem não pode. Só para o pessoal conhecer, assim, eu trabalho mais de 25 anos no mercado pet, né? Eu sou biólogo e adestrador. Minha vida é trabalhar com os bichos e ensinar as pessoas a cuidar dos animais. Então, assim, hoje no Brasil você pode ter um animal silvestre legalizado, é permitido por lei, tá? Você, por exemplo, os animais domésticos e pets, eles já estão na sociedade, desde o desenvolvimento da sociedade estão entre os humanos. E todo mundo gosta de ter, né? Um cachorro, um gato, e todo mundo conhece pelo menos um avô, um tio que tem um papagaio na vida. Hoje no Brasil existe criador legalizado de papagaio, então você pode ter um animal silvestre, que são os papagaios, legalizados com nota fiscal, dentro da lei, e são animais que vêm de um criador registrado, entendeu? Tá. E quando você fala, André, exemplo, quando você fala, eu já vi a Xuxa, vamos falar da Xuxa, a Xuxa ela já teve uma casa lá no Rio de Janeiro, Sim. lá em Vargem Grande, onde tinha papagaio, tinha vários outros tipos de animais silvestres. Nesse caso, a pessoa, como é que é o prazo, como é que é a forma de legalização? Ela chega até uma pessoa que é responsável, no caso você é ligado a isso, para poder fazer o pedido e depois de feito o pedido, como que é os trâmites para fazer essa legalização? Tá, vamos lá, vamos explicar tudo isso daí. Eu sou biólogo, eu sou um consultor, né, especialista em comportamento. Eu vou te ajudar no manejo, ou seja, eu vou te explicar o que você precisa de gaiola, de estrutura, alimentação, o que pode, o que não pode, qual é o melhor manejo, como que você deixa o seu animal mais próximo de você, mais manso, né? Então às vezes você tem uma ave, você tem uma dificuldade ali de tirar ele da gaiola e colocar na gaiola, então eu vou te orientar nesse ponto. Aí vamos lá, para você ter um animal legalizado, você tem que comprar ele já legalizado, tá? Entendeu? O animal ele tem que vir de uma origem legal. Então ele nasceu no criador. Para ele nascer no criador, os pais dele já nasceram no criador, tá? Então não é a primeira geração, já é a terceira em diante. Então você está comprando um animal que tem uma procedência, tá? Vamos lá, alguém que tenha um animal lá que veio do avô, que não tem documentação, não tem origem, não tem como comprovar uma origem legal. Esse animal, infelizmente, não pode ser legalizado, tá? Não pode. Em alguns casos muito restritos, a pessoa ganha uma documentação de fiel depositário, mas isso é um trâmite judicial que você tem que entrar com o pedido, provar que esse animal está na sua família há muito tempo, tá? E os órgãos responsáveis, eles têm que dar esse animal como impossibilitado de voltar para a natureza. Aí eles vão te dar essa autorização. Mas assim, é muito difícil, tá? É por isso que é melhor você ir pelo caminho correto, que é o quê? Procurar um criador legalizado, que existe no Brasil, pelo IBAMA tem, né, as informações, e adquirir esse animal com nota fiscal, tudo certinho, tudo bonitinho, entendeu? O da Xuxa, se eu não me engano, alguns deles não eram registrados e ela recebeu essa autorização de tê-los ali, tá? Mas... Será que ela recebeu porque ela era a Xuxa? Porque é tão difícil, né? É bem difícil. A gente conseguir essa autorização. Até há um tempo atrás, umas semanas atrás, eu fui fazer uma matéria na casa do Gilberto, você deve conhecê-lo, Gilberto, né? Sim, meu amigo. E ele tinha araras e agora ele falou que não tem mais devido a várias questões, né? É muito caro você manter uma ave assim dentro de casa, arara, tem um custo muito alto para isso? Não, a manutenção do animal em si é equivalente a um cachorro. Tá. Porque assim, a manutenção do que... Vamos lá, a gente está falando de aves, né? Uma arara ou um papagaio. Qual é a manutenção dele? Existem rações extrusadas
como se fosse do cão, né? Uma ração granuladinha, pronta para o animal comer, já vem pronta. Alguns criadores recomendam só essa alimentação e outros mix com frutas, algumas frutas. Porque assim, tem aquela história de que o papagaio pode comer girassol. O girassol eles gostam muito porque é muito atrativo para eles, mas não é a melhor alimentação. O girassol ele tem que ser 30% da alimentação. Tá? O resto é a ração, que é estudada, né, que as empresas desenvolveram, balancearam para ele se alimentar, e frutas. Frutas não tem uma restrição de quantidade porque é natural. Claro, existem algumas frutas que você dá uma quantidade menor pela questão da acidez, gordura, né, que são essas coisas. Então vamos lá, a manutenção de uma ave, se você tem só você comprar um pacote de uma caixinha de ração é o mesmo preço que ter um cachorro. Tá? O que é caro? Você adquirir o animal. Porque como existe uma quantidade pequena, o Brasil está bem atrasado na criação, existe poucos animais disponíveis, poucos criadores, então isso encarece um pouco. Então o custo é muito alto. Por quê? O criador paga imposto, né, tem funcionários, tem um gasto alto, então o custo do animal sai caro. Se as leis ambientais forem revistas e essa cultura melhorada, a gente pode chegar a um patamar de Estados Unidos, Alemanha, Japão, que existe uma infinidade de criadores. Hoje, os Estados Unidos, por exemplo, tem da nossa fauna aves, répteis e anfíbios criados legalmente e uma infinidade de cores, porque as cores são mutações. E os Estados Unidos está tão adiantado que eles conseguem ter várias cores. Nossa, interessantíssimo, né? Muito. E o André está comentando aqui, eu estou aqui pensando a respeito sobre, por exemplo, uma vez que eu comprei um animal silvestre, e como é que eu faço, por exemplo, eu tenho um macho e eu preciso de uma fêmea para poder, né, fazer o cruzamento. Né? Acho que é assim que fala. Uma vez sendo feito o cruzamento, vai vir uns filhotes. Sim. Esse tutor, como que é o trânsito poder, por exemplo, a pessoa chegou na minha casa, que bonitinho, eu quero, Legal. quero comprar. Como é que é esse esquema? Ótimo você falar disso. Pode se vender, não pode? Aí eu até perguntar também, porque eu falei para ele que ia perguntar tudo hoje. Vamos perguntar. A respeito, porque toda documentação, ela se tem um selo. Sim. E qual que é a comprovação que eu tenho que, por exemplo, esse documento aqui... Certificado. Esse aqui é garantido mesmo, que é legal. Tá. Não adianta a pessoa só ter o papel e o selo ele vem comprovando que é verídico, é verdadeiro. Legal, vamos lá. Então vamos por esse daí que é mais rápido de explicar. Sim. Então quando você compra, vamos focar no papagaio, né? Okay. Isso abrange as outras aves, mas vamos falar do papagaio. Você comprou um papagaio de um criador autorizado, legalizado, ok. Ele é um criador comercial, ele vai te dar uma nota fiscal, como se fosse um produto, tá? A nota fiscal com os dados dele e tal. Vai inserido os seus dados, CPF, endereço e tal, inserido nesse documento. E são 3, 4 vias, né? Que uma é para a loja, uma é para você, uma vai para o ministério. Então é um documento bem burocrático, tá? Para você comprar isso daí. E tudo feito online, então tem como você, se você entrar no seu cadastro lá, tá lá, você consegue localizar. Tá? Como que o animal é identificado? Ele vem com uma anilha, que é como se fosse uma aliança, na pata, que ela só pode colocar quando ele é recém-nascido. 3, 4 dias. Por quê? Ela é justa ali na pata, ela tem um diâmetro justo e não tem emenda. Então só pode pôr quando ele nasce. Se fosse um lacre, né? É um lacre, só pode pôr quando ele nasce. Então assim, você não consegue colocar esse número num animal adulto. Você tipo, eu posso tirar desse por outro? Não, não dá. Tá? Eu posso colocar... Não, não tem como. Só aquele animal. Nasceu, ele vai ser com aquilo ali. Tá. Em alguns casos que o animal, sei lá, se machucou, quebrou a perna e perdeu, né? Teve essa pata e teve que tirar esse documento, você vai ter que ter junto um laudo do veterinário que teve esse procedimento, teve essa cirurgia, tal, e guarda o documento. Beleza. Algumas aves ainda vêm com microchip implantado, tá? Que vem na pele. Ele precisa ser, só tem um material para ler, né? Tem um scannerzinho para ler.
Então isso comprova que o animal é legal. Beleza, você comprou tudo isso, é seu, tá ok. Você perguntou, posso comprar o macho e uma fêmea? Pode. Você pode comprar no mesmo processo os dois. Aí vamos lá, posso reproduzi-los? Não. Não pode? Não, porque você tem autorização de posse, né, do animal. Sei. Você comprou, é um bem seu, porque na lei ainda ele se torna um bem, tá? Você não tem autorização de criador, entendeu? Na legislação é assim que funciona. Então, para você não pode deixar eles juntos, né? A recomendação, assim, para eu que sou biólogo, né, que gosto dos bichos, é muito triste, mas é a lei. Se botou ovos, tem que descartar. Ai, que dó! Nossa, sério? Sério, é descartado. Então, assim, é muito triste porque alguns animais, eles se adaptam tão bem, né, no ambiente que eles começam mesmo a acasalar, reproduzir. Sim. E é difícil, né, psitacídeo principalmente, né, que são os papagaios, araras e periquitos, eles formam um par ali que é para a vida toda, né? Sim. Então, assim, é muito difícil você parear dois animais e eles chegarem a namorar, acasalar e reproduzir. Mas, infelizmente, como é só criador que pode deixar chegar ao final, entendeu? Aí, se caso, né? Por exemplo, a fiscalização vem a bater na porta da sua casa e ver o casal, aí vai ver também os filhotinhos, ele vai querer a documentação, não vai? Vai querer. Se não tiver, eles levam ou não? O que acontece? Eles podem recolher, sim. Eles podem recolher só os filhotes? Isso, eles podem só os filhotes? Sim. E aí tem uma multa, como é? Não, um processo burocrático mais simples, né? Tá. Mas assim, provavelmente eles vão recolher os animais porque você vai ser penalizado por não poder reproduzir. Nossa. Entendeu? E a gente vê aqui, né? Eu lembro que teve uma época assim, acho que ainda existe, mas como tinha tráfico, né, de aves e tudo, ainda isso é muito... acontece muito ainda? Acontece, né? Porque o crime, ele sempre vai procurar o meio mais fácil, né? Então, assim, se você tem que bater em cima do crime, então tem que ter uma fiscalização mais severa. Como é muito difícil, como os animais vêm por meios escondidos, né? E não tem tanta fiscalização quanto necessário, então sempre passa alguma coisa, né? E as leis ambientais e as leis de punição não são tão severas, porque assim, vamos supor agora, eu vi hoje uma apreensão de alguns animais numa casa, a pessoa chega, vai, responde e sai, entendeu? Porque tem um processo burocrático ali que não tem cadeia ainda, né? Entendi, não tem uma lei ainda que... Sim. Leve a pessoa pro Sim, cárcere. E porque é muito caro, né, para você comprar um animal legalizado. Se abrir o mercado, porque assim, se você melhorar isso daí, se tiver mais criadores, mais lojas que têm autorização de venda, né, que em São Paulo existe poucas, se você aumenta isso, você facilita o acesso do cidadão de bem, de comprar um animal legalizado. Você parcela ali, igual você faz com uma bolsa, um carro, né? Você parcela. Até com um cachorrinho, exato, gato, que a gente tem muito, né? Exato, muita gente tem então, aqui, né? Porque o custo hoje de um cachorro é alto também. Então você consegue parcelar ali, você tem um animal legalizado. Como é difícil, encarece, ainda vai acontecer essa questão do tráfico ser atrativo para algumas pessoas, entendeu? Infelizmente, Infelizmente, né? Em um país que tem tanta diversidade, né? Sim, então, olha só, os nossos animais, né, que são as araras, os papagaios, tucano, as nossas serpentes, né, que são as jiboias, assim, lá fora, né, que eu digo aí, Estados Unidos, Alemanha, Japão, tem um monte. Entendeu? Existe uma feira em Daytona que eles fazem uma vez por ano, que assim, é um galpão enorme com vários criadores de animais e tem lá nossos animais lá, entendeu? De várias cores, mutações e consegue. Isso sai a $100 cada um, entendeu? Um custo muito barato, né? Para quem recebe em dólar, no caso, né? Sim, mas o custo, por exemplo, se você pegar uma arara, que custa aí de 10 a 12 mil legalizada, se você vê em $100, não é tanto, né? Nossa, 12 mil reais? É um dinheirinho bom, tem que gostar bastante, hein? Porque tem que cuidar para durar muitos anos. Em média,
um tucano, uma arara, um papagaio, vive quantos anos, mais ou menos? Os psitacídeos, eles têm uma vida bem longa, né? Tem no Guinness Book uma cacatua, que é da família aí, né? Uma cacatua australiana, mas assim, tá da família dos psitacídeos, que ela bateu o recorde de 88 anos. Uau! Entendeu? Então vale a pena poder essa ter valeu a pena, né? É um bom investimento que você vai ter pro resto da vida, até Jesus Exatamente. voltar. É bom. E é fácil, é um manejo fácil, porque assim, o animal ele precisa assim de abrigo, alimentação correta, entendeu? E proteção. Acabou. Legal. Entendeu? Não é... Ó, a vantagem de você ter uma ave, um réptil ou outro animal parecido, não precisa de vacina, entendeu? Não tem vacina. Não tem nenhuma, nada? Não tem vacinas para aves, entendeu? Existe a questão de suplementação vitamínica e a questão de vermífugo, mas assim, isso daí é básico, que você faz com o cachorro, o gato, né? Sim. Então, entendi. O André, quando a gente abre o Instagram, a gente se depara com vários homens, eu não sei a origem desses homens, não sei se você já reparou, que tem um que está com tigre, aí daqui a pouco tem outro que está abraçando, e tudo os animais silvestres, tudo dóceis com ele. Eu falei assim, gente, mas como é que pode abraçar um tigre, o outro está abraçando o leão, o outro está beijando o urso? Eu gostaria de saber, por exemplo, uma pessoa tendo dinheiro, e tendo uma casa ampla, bem espaçosa, vamos botar aí uns 5 mil metros quadrados, quais animais silvestres você indicaria para essa pessoa? De todos assim que você conhece. Você falou, deu exemplos aí de serpentes, quais outros animais assim que teria a legalização dela e você estaria indicando? Então, assim, indicar é muito de gosto, né? É um gosto muito pessoal, porque assim, eu acredito que em São Paulo existe mercado para todos os animais, né? Você citou, né, os tigres e leões aí, mas no Brasil, assim, ó, quem tem, né, que é o Gilberto, que tem um tigre, lá, né, que é o Tom. Tem, eu alimentei ele. Você alimentou? Já alimentei ele também. Ele tem uma autorização diferenciada, né? Que ele tem uma autorização de zoológico. Hoje então, ele é um zoológico. Ele hoje é um zoológico e tal. Mas assim, ele brigou muito, é um guerreiro, é um cara que lutou muito para ter essa licença, né? E você entra, como você falou, no Instagram dos sheiks árabes, eles têm 4, 5, né? Uma facilidade enorme. Por quê? Lá a visão de pet é outra. Se você tem condições de alimentar, se você tem espaço... E você tem um conhecimento básico, eles te permitem ter. Entendi. Só que assim, o que vem por trás de tudo isso, né? Para você ter tudo isso, você tem que manter as outras pessoas seguras, porque é o mesmo de você adquirir um veículo, tá? Se você tem um veículo, você tem a legislação, seu veículo tem que estar documentado, você tem as regras, você não pode entrar na contramão, né? Você tem tudo isso que você vai passar. E da mesma forma que um veículo pode matar uma pessoa, um tigre também. Então, assim, é questão de você ter a capacidade de ter. O grande problema aqui no Brasil é de você fiscalizar tudo isso. Como o contingente é pequeno, eles preferem proibir porque não amplia a área de fiscalização. Entendeu? O grande problema é esse. E aí a gente tem esse problema aí existe ainda o tráfico, né? E quem quer ter legalizado, não consegue. Consegue, né? Fica complicado. Fica bem difícil. Os répteis, eles são bem aceitos como pets? Muito. Eu acho, assim, na minha experiência que eu conheço até hoje, eu acho que as serpentes, ela tá aí pareada com cachorro e gato aí em São Paulo. Acho que tem muita gente que tem. Também não dá trabalho, assim, não entre aspas, né? É só você alimentar, não é isso? Sim. Toma banho. Não tem essa. Ela é assim. Vai levar pra passear, vou levar minha cobra pra passear hoje. Vou levar ela lá ao shopping, tipo. Então, mas é um bicho bem legal, assim, de ter, porque... mas é um bicho impressionante, assim. Por que você fala um bicho bem legal de ter? Porque é impressionante de você ver um animal, quando você conhece, você vê a beleza do animal e ver a alimentação dele, né? Porque ele deglute um ratinho, rato que eles comem, né? Inteiro, e aquilo tudo metaboliza e ele fica saudável, né? Eu acho impressionante isso. E a biologia do réptil é interessante, porque assim, ele precisa estar aquecido para fazer digestão. Ele consome todo o alimento, por exemplo... De uma vez? De uma vez.
E tem animais belíssimos, né? Aqui no Brasil não tem uma variedade grande de cores, mas assim, se você pegar lá fora, se você pega assim um expositor, tem uma infinidade de cor. Sim. Tem branco com amarelo, branco com preto, tem laranja, tem vermelha, tem infinidade de cor. E é um bicho super tranquilo, por exemplo, você tem um apartamento de 50 metros quadrados, você tem lá a sua cobra lá e... Deus me livre. Você imagina Quando você eu fui lá no Gilberto, ele falou, ó, a cobra ela escapou, a gente tá procurando ela faz uns 3 dias. Se a gente achar por aí, tá tudo Deus bem. me livre, mano. Sério? Sério, mas Imagina, não você achamos. tá de boa, você dormindo. De repente vem aqui, ó. Imagina, cara. Não tem risco, porque não sei tem se veneno. você ouviu dizer agora, acho que tem uns 15 dias pra cá, uma onda de casas, se eu não me engano, acho que é nos Estados Unidos. Uma mulher foi comprar uma casa e nessa que ela foi andar pela casa, né? Saindo da parede da casa, várias cobras. Uau! Sim. Na Flórida, né, o que acontece? Várias. Ela achou 6. Depende. Eu não vi esse caso, não sei se é o mesmo caso, mas assim, o que acontece, né? Em regiões aí, né, da Austrália, Flórida, o pessoal levou como animal de estimação as pitons, né? As pitons indianas. É um animal super fácil de alimentar, reproduz fácil, só que o grande problema é que fica muito grande, né? É um bicho que fica grande. E como essas regiões, algumas delas têm tremores ou furacões, um dos criadores, há muito tempo atrás, teve umas perdas, que escapou alguns animais e foi para a natureza. E aí elas começam a reproduzir, o país é quente, né? E aí começa a achar em vários lugares. Né? Eles até têm um programa de controle lá, né, desses animais, né? Existem umas pessoas que capturam, levam para o governo, tem um programa diferenciado. Minha irmã morou lá e aí tudo tem redinha, tá? Então você vai sair, você olha primeiro para ver se não tem nada na porta, tem toda aí uma questão, né? Mas vamos ficar nos cachorrinhos, nos gatinhos? Mas só concluindo isso daí, o risco desses animais, na verdade, assim, eles não têm peçonha, né? Então, assim, não tem risco de morte. É mais perigoso para um pet pequeno, né? Por exemplo, se você tem um gato, se você tem um passarinho, alguma coisa assim, é o risco maior de você perder o pet para essas serpentes que são grandes, né? Sim. Mas, assim, para o humano é muito difícil. Geralmente ela vem sem veneno, né? Elas não têm, né? Elas não têm, não. Ela não produz. Os boídeos, né, que são esses animais que ficam grandes, né? Eles no Brasil tiram? nós temos, no Brasil nós temos a sucuri e a jiboia, que ficam uma proporção, a jiboia fica menor, a sucuri fica muito maior. Eles não produzem, eles não têm glândula de veneno e nem dente inoculador, tá? A natureza criou eles para que se alimente usando a força. Entendi. Tá? Fantástico, né? Não, é muito bacana. E o interessante também da serpente é o seguinte, que nós recebemos aqui um biólogo, e o biólogo falou que a serpente, a intenção dela não é de pegar ninguém. Ela só avança mediante o susto que a gente toma. Assusta. Por exemplo, a gente está aqui de boa, numa mata, e você pisa nela ou passa perto e toma aquele susto. Sim, ela se defende achando que a gente vai atacar ela, por isso que ela tem que contra-atacar, não é isso? Sim. O animal ele está ali na natureza normalmente para levando a vida dele, nós que invadimos, né? Nós não somos presa para nenhum desses animais. É muito difícil um animal que tem a capacidade de querer comer um humano, tá? Principalmente serpentes, né? Serpentes, assim, às vezes a pessoa acha que é um animal de 1 metro, 2 que come uma pessoa. Não come, é impossível, né? Existem alguns casos, né, de serpentes, mas assim, a gente está falando de grandes boídeos com 6, 7 metros e falando de crianças, né? Então, assim, nesses casos pode acontecer. Mas não é presa da serpente, entendeu? Sim. Então o risco é pequeno. O que você falou de ela se assusta, realmente, se ela estiver passando por aí, se nós estiver parado aqui, ela estiver passando, ela vai embora, ela não vai vir para cá. Tanto Será? fala que você tem que ficar quieto, parado, e aí ele vai achar que você é um objeto, uma árvore, sei lá. Será? Você não é atrativo, sim. Não é atrativo. Mas o medo é tão grande.
Nós temos fotos só pra gente mostrar aqui pra finalizar. Vamos colocar aqui, André, roda pra gente aqui as fotinhas. grande que... Olha lá, Olha ó. aí. Deixa eu pôr Esse meus é um lago óculos que eu, aqui. que eu fui fazer uma consultoria. Esse é um pastor de Malinois. Uau, que lindo, hein? Nossa. Esse aí é aquele, um dos caros, daqueles caros? É, o de Malinois. É, né? Esse é brabo, né, Aquele André? que é da isso, é o que a polícia de Da Israel polícia usa. de Isso. Israel. Esse é um coati legalizado, Oh, que fofo. um filhotinho. Esse é um mini horse, O que é? Um mini... horse, um cavalinho. Um cavalinho. Ai, que Bonezinho. Coelhinho. Oh, coelhinho eu queria um Eu já coelhinho. tive, eu já Você tive já coelho, teve? já tive. Ai, é fofo demais. Esse é um loris, é uma ave australiana. Que fofinho. Ele só se alimenta de frutas e tal. Olha essa Uma arara. arara. Olha que bonita, hein? Linda ela. Que linda. Essa é uma palestra que eu fiz para as crianças Ai, com que cães. gostoso. Esse São é um treino- seus? Esses? Não, o Malinois e a Husky sim. Tá. Esse daí é um treinamento que eu fiz. E essa é uma arara que eu fiz um adestramento. Muito bem, parabéns. Vamos lá, mais uma vez. Aqui, por favor. Muito bom, parabéns. Fofura! Eu não falo. Esse aqui agora. Esses animais só falta falar, André. Pois é. O que ele tá colocando lá? É o quê? Aqui, É uma caixinha para colocar as moedinhas. aqui, por favor. Moeda. É. Meu Deus, que Muito legal. bom, parabéns. Aqui, ó. Isso, vamos lá. Deixa eu ver, essa é uma ave brasileira, né? Gente, é Legalizado linda também. demais. Ó, vai fazer o basquete. Aqui, por favor. Ah, não. Para, gente. Para. Pela amor Joga de- melhor que eu. Joga melhor que nós, né? Ai, que legal. Vai. Ai, que coisa linda. E aí você vê que é um animal que está com a asa inteira, né? Ela Tá. tem a liberdade de voar e voltar a qualquer momento. Ela tem um condicionamento de ficar ali porque ela quer, ela não é forçada, né? Entendi. Porque o meu trabalho de adestramento, tanto com aves ou com cães, é sempre positivo, né? Quando eu vou fazer uma visita num cliente para entender o problema, eu faço da melhor forma e sempre 98% o cliente está junto, então não tem nenhum tipo de agressão. Porque eu ensino, eu faço de uma linguagem que o animal entenda o que eu quero e ele faça porque ele entendeu e não porque ele é forçado a fazer. Sim. Porque você não pode usar força com uma ave, por Meu exemplo. Deus. Se aplicar um pouco de força, você traumatiza. Sim. E as aves, por elas serem mais afastadas da domesticação do que os cães e os gatos, os gatos menos, mas os cães têm mais aproximação com a domesticação, você consegue acessar mais fácil. Então, quando você tem uma ave ou um gato, por exemplo, também que pode ser adestrado, ou uma ave que é mais afastado da domesticação, eles estão mais próximos da vida selvagem. Então, você tem que falar de uma linguagem que para eles é positiva. Que bacana. Eu adorei. Olha, André, perfeito. Muito legal, Nossa, né? muito legal. Obrigado. Gente, às vezes Gente, não aqui- tem dimensão de como Nada, é, né? Essa nenhuma. questão. Eu não Sim. tinha nem noção de como que Parabéns era. pelo trabalho. Informações. Hoje a gente já pegou todas as informações e dicas que você Sim. passaste não só pra gente, mas para todo o público que está nos assistindo aqui nessa tarde. Foi um prazer. Queremos te agradecer. Obrigado Imagino, mesmo. gratidão. Deixa os seus contatos pra gente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, por favor. Sim, o meu Instagram é André Jabur Biólogo. Aí lá tem todos os contatos, tudo o que possível e tem todos os meus trabalhos também. Tem um linkzinho lá de TV também, os legal. programas que eu fui. Ah, que legal. As E já vai pessoas ficar amam, esse. Vai ficar né? esse também. Vai ficar esse aqui As também. pessoas gostam, né, de bicho, né? Tudo que tem verdade. bicho e Gosto. criança, as Sim. pessoas param pra É olhar. verdade. E esse mercado, assim, o ramo que eu atuo é bem complicado porque, assim, tem poucas pessoas que se especializam em animais e principalmente nos traumas dos animais, que é comportamento, entendeu? Sim, é uma área perfeito. pequena. Obrigada, Verdade. André. Eu que agradeço vocês. Obrigada, Renato. Daqui a pouquinho a gente se vê, tá? Tá ok.